para a gente eu passar aqui, vamos falar de dólar, já vou passar quanto que está agora, R$ 5,27, subindo 1,60%. E já aproveitando aqui que estamos falando de dólar, vamos chamar Enzo Pacheco para conversar com a gente entender esse momento, né, essa deterioração que a gente tem visto nesses últimos dias, dólar subindo a patamares de mais de um ano, né, há mais de um ano que a gente não via o dólar nesse patamar de quase R$ 5,30. Mas vamos lá então, chega mais aqui, Enzo, obrigada pela participação nessa terça-feira. Fala, Paula. Prazer estar aqui no programa mais uma vez. Obrigada aí para a gente falar nessa terça aqui sobre o dólar, né? A gente até já chegou a comentar nos últimos dias sobre essa alta, mas a verdade é que me parece que o cenário piorou bastante, né? Eu digo aqui para o real, porque a gente nem previa isso, né? R$ 5,00 e quase 30 centavos, a esse patamar que a gente não via há mais de um ano, né? Desde março de 2023. Conta um pouquinho o que está acontecendo, qual é o cenário, por que o dólar está disparando tanto, principalmente essa semana, né? Ontem e hoje, principalmente, subindo mais de 1,60%, né? Então, a gente já cobra aqui o mercado internacional, a gente sempre fala da importância do investidor ele ter uma parcela do portfólio em dólar, porque o câmbio ele tem esses movimentos muito rápidos, né? Então, você não ter nada, para mim, me parece um pouco errado no momento atual. E, assim, eu sei que a gente sempre pensa, né, que as coisas dependem muito do Brasil, e eu não estou falando que o Brasil não tem parcela de culpa para essa desvalorização do real, tem, né, como você comentou aí, a questão do orçamento, vira e mexe tem discussões ali na Câmara com o Poder Executivo, eu não acho que isso ajuda, mas o fato é que o preço do mundo está aumentando. Quando eu falo preço do mundo, eu falo lá das taxas de juros dos Estados Unidos, né? Então, se você for pegar lá a taxa de 10 anos, hoje já chegou perto dos 4,70, o que também é um patamar muito absurdo se a gente for pensar no começo do ano que esse juro estava mais perto de 4%, se eu não me engano, até abaixo dos 4%. Se a gente for lembrar, né, a gente já participou aqui algumas vezes nessa expectativa, vai ter corte de juros, quantos cortes de juros serão, não sei o quê. No começo do ano, a expectativa do mercado era que teria 6 cortes de juros por parte do Fed. E a gente viu que isso está longe de acontecer, dados os últimos dados da economia americana. Então, economia forte, números de inflação ainda né, pressionando o índice para cima. Então, isso aparentemente vai dar um pouco espaço para que o Fed corte juros. Consequentemente, se você tem menos corte de juros, você ainda tem uma taxa de juros elevada por lá, e aí o investidor ele pensa às vezes, né, para que eu vou correr um risco, talvez de um país com uma moeda exótica, né, infelizmente a gente tem que tratar o real como uma moeda exótica, se eu posso comprar um título do Tesouro Americano que paga 5%, pouco mais de 5%. Então, você tem esses dois fatores, né? A gente tem tantos fatores do Brasil, mas esse fator eu acho que é o principal fator hoje no mundo, e não só no Brasil. Se for pegar o DXY, né, que é um índice do dólar frente às moedas, algumas moedas do mundo, então você está falando do euro, você está falando do franco suíço, da libra, ele está no maior patamar desde meados do ano passado, quando o juro chegou a bater 5%, e ali em 2020, quando você teve o início do aumento de juros por Fed, a gente não sabia também onde ia parar, né? O Fed começou antes de outros pares, isso sugou os recursos do mundo inteiro para investir nesses títulos americanos que estavam pagando mais. Então, a gente acaba ficando à mercê do que o Jerome Powell lá e companhia vão fazer, né, nos Estados Unidos. Não tem muito para onde fugir. Joia, Enzo, e essa importância que tem, né? Eu falei aqui no comecinho do giro, o UBS já prevê, porque antes esse cenário de aumento de juros lá nem passava pela cabeça, né? Mas a gente, né, dos 5,25, 5,5, o UBS chegou a falar hoje, né, os estrategistas ali, que pode subir ainda mais. Você tem esse cenário de aumento nos juros por lá já agora em perspectiva ou ainda não está no cenário? Olha, assim, até em defesa ao pessoal do UBS, não sei se eu preciso fazer, mas não é o cenário base, obviamente, né? Eles consideram que, né, na árvore de probabilidades você não pode descartar agora
um possível aumento de juros, mas isso teria uma probabilidade ainda muito pequena. Mas, assim, só o fato da gente começar a falar nessa possibilidade, eu acho que já né, acende pelo menos uma luzinha amarela lá no Fed, porque, assim, quando as pessoas falam que uma coisa não tem chance de acontecer e ela passa a ter 2%, ele já, né, a gente não tinha nada previsto antes, agora você tem alguma coisa, então isso gera, de fato, uma preocupação maior dos agentes de mercado. E também, assim, né, o UBS, lá atrás, ele estava no grupo que achava que ia ter 6 cortes, mas ele achava que ia ter 6 cortes por causa do risco de uma economia americana que desaceleraria mais forte, você teria que ter uma atitude do Fed maior para você não deixar a economia ter grandes problemas. Mas, como você falou também no começo, né, a economia está forte, então os membros do Fed têm sido vocais, alguns membros, né, de que você não precisa antecipar o corte de juros se a economia está indo bem. E, de fato, né, se a economia está rodando bem com esse juro de 5%, 5,5%, para que você vai correr o risco de você cortar os juros antecipadamente e aí você ter, de fato, uma reaceleração da inflação? O Bank of America, ele fez um relatório recente que pontuou que se a inflação medida pelo CPI, ele continuar vindo no que ele veio na média ali dos últimos 3 a 6 meses, que era uma leitura mensal de 0,3%, 0,4% ao mês, o CPI vai rodar entre 4 e 5 até a eleição nos Estados Unidos, em novembro. Então, isso já para mim, já é um cenário bem preocupante. Isso talvez demandaria um aumento de juros. Se ele rodar numa média de 0,2%, você tem uma inflação que vai chegar ali na eleição americana rodando a 3%. Ok, mas também ainda está longe, digamos assim, da meta do Fed, que é chegar perto dos 2%, né? Rodar ali na média de 2%. Só se você tivesse uma inflação rodando na média 0,1%, que você teria essa inflação rodando próxima de 2%. E, assim, me parece que você tem uma inflação rodando em 0,1 mensal na média, você tem que ter uma desaceleração da economia americana. E a gente não tem visto isso. Então, os dados do PIB vêm bem, você teve vendas ao varejo que veio muito acima, isso já fez com que algumas estimativas para o PIB do primeiro trimestre também fossem revistas para cima, rodando ali perto dos 3%. Então, me parece que o Fed ele vai pregar um pouco mais pela cautela, a não ser que você tenha, de fato, um evento importante na economia americana que demande que ele corte os juros. E aí, se vai ser junho, se vai ser setembro, a gente tem que ver, mas acho que esse é o principal ponto, né? E aí você não corta esse ano, mas também você tem que acabar revendo para os próximos anos, né? Uhum. Não é que só vai ser revisto para 2024, você acaba revendo para 25, para 26. Então, se você tiver essa taxa de juros mais alta por mais tempo, vai gerar um problema maior para o mundo inteiro e a gente tem que aguardar o desenvolvimento lá da economia americana nos próximos meses. Agora, essa valorização do dólar não é só anti-real, né? Você bem falou aqui sobre os emergentes, sobre asiáticos também, sobre todo mundo, né, na verdade. Dito isso, né, dessa extrema valorização do dólar, como é que fica a participação do Banco Central? Ele vai intervir aí, já veio comprando ali, fazendo alguns movimentos. Que papel que tem ali nesse sentido, não falando aqui só do Brasil, mas do mundo todo aí, os bancos centrais, para tentar diminuir um pouco, né, enfim, essa diferença do dólar para as moedas? Assim, essa questão de intervenção de bancos centrais, obviamente, a gente teria que analisar bem caso a caso, mas a gente pode pensar de maneira geral, né? Então, a gente está falando aqui de um dólar que estava 5, foi para 5,20, 5,30. Então, se você for pensar os produtos brasileiros negociados no exterior, eles ficam mais baratos, porque apesar de você ter a valorização do real, a desvalorização do real, você teve a valorização do dólar. Então, você faz a conta reversa, né? Se $1 está R$5, significa que 0,20 centavos de dólar por real. E aí, se esse valor aumenta, vai sair de 0,20 para baixo de 0,20. Então, os produtos brasileiros ficam mais baratos. Isso é bom, por um lado, para a nossa balança comercial, né? Então, as empresas brasileiras podem vender mais seus produtos, que vai ficar mais competitivos. Só que a gente tem que pensar também que o Brasil, apesar de ele ter muitas coisas que produz internamente, você também depende, de certa forma, de produtos importados.
Então, assim, quando a gente fala no dia a dia do brasileiro, o pãozinho, né? Você tem que ter o trigo ele é importado. Então, se você tem um dólar mais caro, esse trigo vai ficar mais caro, a produção, né, do pão vai ficar mais caro, e isso pode acabar impactando, por exemplo, a inflação. Então, você também não pode deixar esse dólar ele se valorizar muito, porque senão isso pode impactar nos índices de inflação mais para frente. E até por isso você vê essas apostas para a Selic sendo revistas para cima, né? A gente já tinha visto alguns bancos falando que era mais próximo de 9 do que de 10, hoje você já vê o contrário. Você pode terminar ali nos 9,75 ou até mesmo 10%, por causa do possível impacto que isso tem na inflação. Então a gente fala aqui do Brasil, o próprio Japão, né, que a gente viu aí a cotação do Yen atingir mínimas de 30, 40 anos, né, chegou a bater 154 ienes por dólar, o Yen ele também se beneficia. Então você tem lá as montadoras japonesas vão poder vender seus carros, por exemplo, nos Estados Unidos, vão ser muito mais competitivos, porque o preço vai estar menor, mas, por outro lado, eles dependem muito de importação de energia. Então, se você vai comprar petróleo, vai comprar gás, isso vai ficar mais caro e isso pode impactar a inflação. Então, de maneira geral, você tem que ver qual é a tendência do Banco Central querer, talvez, reduzir esse impacto na inflação, mas também eu nem acho que essas intervenções elas são tão frutíferas assim. Ela pode, num certo momento, mas se o investidor tiver vontade de sair, ele vai ter que ter muito recurso para conseguir segurar esse câmbio. A gente viu outras ocorrências no passado que durou algum pouco tempo e depois o dólar ele atingiu um novo patamar e a vida continuou com o Banco Central com menos recursos, né? Então, mas de maneira geral esse impacto, né? Tanto na balança comercial quanto, por exemplo, na inflação e como isso pode impactar os consumidores e por aí vai. E como é que a gente pode como é que você está olhando aí para os próximos dias? É sempre muito complicado, a gente óbvio, né, sempre falo aqui, não tem como prever como é que o dólar vai andar, mas ele deve continuar nessa toada até que a gente tenha, vamos dizer, a decisão lá do FONC, como é que você está olhando para esses próximos dias aí, para o dólar mesmo, né? Essa reunião agora do final do mês, né, começo de maio, vai ser importante para a gente ter mais uma sinalização, né, do Fed. Essa reunião a gente não vai ter aquele sumário de projeções econômicas, mas as falas lá do Jerome Powell são sempre né, olhadas na minúcia para a gente tentar entender os próximos passos. Isso vai ser um fator importante. E assim, né, como eu comentei aqui no começo da minha participação, é muito difícil a gente falar assim, eu não acho que eu acho que agora o dólar vai para 5,40, 5,50. Aí tem uma intervenção do Banco Central, traz de volta para 5,20, 5,10. Sempre lembrando, né, o investidor ele tem que ter uma parcela em moeda forte, porque se você pegar lá antes da pandemia, estava rodando abaixo dos 4, veio a pandemia, chegou a bater 6. E aí, desde então, a gente tem ficado assim, essa banda superior do 6, chega para o 5, vem um pouco abaixo do 5, mas não vem muito abaixo. Acho que a mínima que a gente viu recentemente foi 4,60. A gente olhando agora no 5,30 parece ser um número muito bom, mas há 2, 3 anos atrás esse número era abaixo dos 4. Então, assim, no longo prazo, você tem que analisar essa diferença, né? O investidor ele fica olhando assim, o diferencial de inflação de um país com o outro. Nesse passado recente, você teve uma inflação muito importante nos Estados Unidos, mas historicamente a inflação no Brasil ela tende a ser maior do que a inflação americana. Então, você tem uma desvalorização natural do real frente ao dólar. Então, assim, é importante o investidor ele ter em mente ter uma parcela. Agora, como esse movimento nesses últimos dias foi muito forte, talvez a gente possa meio que faseando, né? Não coloque, não tenho nada de dólar, vou começar a ter alguma coisa agora. Se você quer ter 20, 30% do seu patrimônio em dólar, né, sei lá, para as pessoas que têm mais propensão ao risco, aceitar essa variação cambial, você não precisa fazer isso hoje. Né? Sei lá, eu estou um pouco incomodado, eu quero ter 10% do meu patrimônio em dólar. Sei lá, faz 3% hoje, talvez se o dólar continuar valorizando, você faz um pouco mais, ou se o dólar vier para baixo, você aumenta essa posição, faz 5 da próxima vez, e aí você vai modulando ao longo do tempo qual a sua exposição você quer ter em moeda forte. Porque, sinceramente, eu não tenho aqui uma projeção para dólar específico nos próximos 6 meses, eu nem confio muito nessas projeções, para ser bem sincero. Mas, dito tudo isso, eu acho que é importante que o investidor ele tenha uma parcelinha para poder não ficar vendido nesses momentos de desvalorização do câmbio. Perfeito, Enzo. Obrigada pela participação. Espero te ver em breve aqui.
Tranquilo, Paulo. Até a próxima. Obrigado.